5 minutos, de José de Alencar, capítulo 1, primeira parte. É uma história curiosa que lhe vou contar, minha prima, mas é uma história e não um romance. Há mais de 2 anos, seriam 6 horas da tarde, dirigi-me ao Rócio para tomar o ônibus de Andaraí. Sabe que sou o homem menos pontual que há neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conto a pontualidade. Essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses. Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pendula. Tudo isso quer dizer que, chegando ao Rócio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem me dirigi respondeu: partiu há 5 minutos. Resignei-me e esperei pelo ônibus de 7 horas. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. A hora marcada, chegou o ônibus e apressei-me em tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores, que de ordinário têm sempre uma anedota insípida a contar, ou uma queixa a fazer sobre o mau estado dos caminhos. O canto já estava ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, conchegando-se para dar-me lugar. Sentei-me. Prefiro sempre o contato da seda à vizinhança da Casemiro do Pano. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Além de a noite estar escura, um maldito véu que caía de um chapeuzinho de palha não me deixava a menor esperança. Resignei-me e assentei, que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente fui obrigado a voltar, por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contato suave de outro braço, que me parecia macio e aveludado, como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo. Deixei-me ficar na mesma posição e cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Pouco a pouco, fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me insensivelmente. A pressão tornou-se mais forte. Senti o seu ombro tocar de leve o meu peito, e a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e mimosa, que se deixou apertar a medo. Assim, fascinado ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contato voluptuoso, esqueci-me, a ponto que, sem saber o que fazia, inclinei a cabeça e coloquei os meus lábios ardentes neste ombro, que estremecia de emoção. Ela soltou um grito, que foi tomado naturalmente como um susto causado pelos solavancos do ônibus, e refugiou-se no canto. Meio arrependido do que tinha feito, voltei-me para olhar pela portinhola do carro, e aproximando-me dela, disse-lhe quase ao ouvido: perdão. Não respondeu, conchegou-se ainda mais ao canto. Vou descer, não a incomodarei mais. Ditas essas palavras rapidamente, de modo que só ela ouvisse, inclinei-me para mandar parar. Mas senti outra vez a sua mãozinha que apertava docemente a minha, como para impedir-me de sair. Está entendido que não resisti e que me deixei ficar. Ela conservava-se sempre longe de mim, mas tinha me abandonado a mão, que eu beijava respeitosamente. De repente, veio-me uma ideia. Se fosse feia,
Se fosse velha, se fosse uma e outra coisa. Fiquei frio e comecei a refletir. Esta mulher, que sem me conhecer, me permitiu que só se permite ao homem que se ama, não podia deixar com efeito de ser feia e muito feia. Não lhe sendo fácil achar o namorado de dia, ao menos agarrava-se a este, que de noite às cegas lhe proporcionara o acaso. É verdade que esta mão delicada, essa espada aveludada, ilusão, era a disposição em que eu estava. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Nessa marcha, o meu espírito, em alguns instantes, tinha chegado a uma convicção inabalável sobre a fealdade da minha vizinha. Para adquirir a certeza, renovei o exame, que tentara a princípio, porém, ainda desta vez, foi baldado. Estava tão bem envolvida em seu mantelete e no seu véu, que nem um traço do rosto traía o seu incógnito. Mais uma prova. Uma mulher bonita deixa-se admirar e não se esconde como uma pérola dentro da sua ostra.